Os poderes administrativos são as ferramentas que a ordem jurídica coloca à disposição do agente público para que sempre que se fizer necessário, ele possa fazer com que o interesse público prevaleça sobre o interesse particular. A ideia é exatamente de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Em determinadas ocasiões, para que essa supremacia se dê, o agente vai exercer algumas prerrogativas que no âmbito do direito administrativo são poderes administrativos. Não confunda poderes administrativos com os poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, porque são poderes estruturais. Poderes administrativos são ferramentas que a administração pública utiliza para conduzir o particular a obedecer, a fazer o interesse público então ser concretizado. Os poderes administrativos, eles não são meras prerrogativas, são prerrogativas traço deveres, porque são prerrogativas que o agente público deverá exercer sempre que for necessário. Não há uma faculdade do agente público ao exercer ou não poder. Ele, sempre que for necessário, deverá utilizar. Eu falo aqui de poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar. O tema do vídeo, então, não é falar sobre poderes, isso é apenas uma introdução para chegarmos ao seguinte. Quando o agente público exerce os poderes de forma legítima, lícita, ele, então, está dentro do que se chama uso de poder. Se, ao contrário, ele exerce os poderes de forma arbitrária e ilegítima, violando o sistema jurídico, então temos o abuso de poder. Abuso de poder é uma expressão típica do direito administrativo e que nós vamos logo entender. Mas, desde logo, eu preciso alertar para que você não confunda abuso de poder com abuso de autoridade. O abuso de autoridade é crime, portanto, se encontra no rol do objeto de estudo do direito penal, crime este previsto na Lei 4.898 de 1965. Então, já deixe muito bem separado aí, abuso de autoridade está para o direito penal, como o abuso de poder está para o direito administrativo. Pode acontecer, como quase sempre acontece, de uma conduta de abuso de poder, que é um ilícito administrativo, coincidir com a conduta do abuso de autoridade. E então o agente público irá responder nas duas instâncias, administrativa e penalmente, de forma simultânea, forma concomitante. Feita essa distinção, passemos a falar de abuso de poder, que é composto basicamente de duas espécies: excesso de poder e desvio de poder, também chamado desvio de finalidade. É muito comum que o estudante acabe confundindo esses conceitos, por isso eu vou trabalhar bem os elementos que os diferenciam. Bem, vamos lá. Excesso de poder nada mais é que quando o agente público pratica ato alheio às suas atribuições. Usando aqui essa estante, pense que este escaninho é a delimitação que a lei deu às atribuições do agente público. Vamos imaginar, eu falo de um auditor fiscal da Receita Federal. A lei vai, então, apontar o rol de suas atribuições e esse rol compõe uma delimitação. Ou seja, quando o agente público atua dentro dessa delimitação, não há excesso de poder? Jamais. O excesso se configura quando ele ultrapassa e pratica um ato que está fora do rol de suas atribuições, um ato alheio às suas atribuições. E isso pode se dar de duas formas. A primeira é quando o agente público exorbita no uso de suas faculdades administrativas. Ele exagera, ele vai além do que deveria ir. Por exemplo, a lei impõe ao agente público a competência para aplicar multa, colocando como valor máximo, hipoteticamente falando, R$500. O agente público que vier a aplicar uma multa de R$600 incorrerá em excesso de poder. Por quê? Porque ele exorbitou no uso das suas faculdades. Complementando, a lei estabeleceu um intervalo. Ela disse assim, olha, a multa, a depender da gravidade da infração, poderá variar entre R$50 e R$500. Um exemplo. E ele então aplica uma multa de R$600.
ele cometeu excesso de poder exorbitando no uso de suas faculdades. Ele foi além do que a lei permitia, ele excedeu, certo? Muito bem. Então, o excesso de poder é um vício de competência no ato praticado. O ato praticado com excesso de poder apresenta vício de competência. O agente público não tinha aquela atribuição no rol daquilo que a lei o permitiu. Tudo bem? Eu vou dar mais exemplos adiante. Por enquanto eu quero ressaltar essas diferenças. Do outro lado, o desvio de poder, também chamado desvio de finalidade, ocorre quando o agente público, voltando aqui ao escaninho, ele atua dentro do rol de suas atribuições. Então, não há desvio de poder. Quando a gente pensa o agente extrapolando, indo, praticando o ato alheio às suas competências, eu tenho excesso de poder. Quando ele atua dentro de suas competências, aí eu posso ter o desvio. Perdão, eu acabei me esquecendo, não é? Vamos voltar aqui porque eu fiquei empolgado com a explicação e acabei me esquecendo. Eu só expliquei a primeira forma de exceder o poder, que é quando ele exorbita de suas faculdades. Não falei a outra. Em tempo, então, vamos voltar um pouquinho e falar da segunda forma de excesso de poder. A segunda forma ocorre quando o agente público, às vezes até pratica um ato que em si é lícito, porém não se encontra no rol de suas atribuições. É uma espécie de usurpação de função. Um exemplo, um delegado de polícia que decreta a prisão preventiva de uma determinada pessoa está incorrendo em excesso de poder. Às vezes, aquela prisão preventiva teria realmente todas as condições para ser decretada. A ilegalidade se encontra no fato de que o delegado de polícia não tem poder para decretar prisão preventiva. Esse é um ato de competência do magistrado, de um juiz. Portanto, esse é um ato que tem excesso de poder. Veja no primeiro exemplo da multa de R$600, o agente praticou um ato exorbitando, fazendo algo que ele jamais poderia fazer e nenhum outro agente poderia fazer porque a lei não dava aquela extensão ao valor da multa. Neste segundo exemplo, em muitos casos, o ato praticado é, no conteúdo em si, lícito, mas o excesso de poder se dá pela autoridade que o praticou. Não era competente para a prática daquele ato. Então, resumindo, o excesso de poder pode se dar quando há a ideia de exorbitar do uso das faculdades administrativas ou de praticar ato que, embora eventualmente no conteúdo seja lícito, no entanto, era de competência de outro agente público, uma usurpação de função. Tudo bem? Então, essas são as duas formas de excesso de poder. Agora sim, falaremos do desvio. Como eu já afirmava, o desvio, então, ocorre quando o agente atua dentro do limite de suas atribuições. Ele pratica um ato que se encontra no rol do que a lei estabeleceu que ele poderia fazer. Mas como assim, não é? Se ele pratica um ato dentro do rol de suas competências, qual é o vício? A finalidade. Ele pratica um ato para o qual é competente, mas buscando um objetivo que a lei não permite. E isso pode acontecer de duas formas. Primeiro, praticando um ato para atender interesse exclusivamente pessoal. Por exemplo, uma autoridade que se indispõe com um servidor público, tem ali uma desavença pessoal e para prejudicá-lo, para se vingar, ela o remove para um posto de trabalho longínquo, o pior posto de trabalho que há naquela repartição. Este é um ato de desvio de poder. Embora a autoridade possa realmente remover servidores, hipoteticamente falando, né, ela tenha essa competência, ela não poderia remover com esta finalidade, para atender um interesse exclusivamente pessoal. A segunda forma de ocorrer o desvio de poder é quando o agente público dá ao ato finalidade diversa da prevista em lei. Não há aqui atendimento de interesse pessoal do agente que pratica o ato, mas ele pratica o ato dando uma finalidade diversa. Exemplo clássico, o exemplo clássico é exatamente remoção de servidores com intuito punitivo. Um servidor comete uma infração,
A autoridade competente para puni-lo remove-o para uma localidade ruim, um posto ruim de trabalho. Veja, eu não estou dizendo nesse segundo exemplo que há algum tipo de indisposição pessoal. Não, a autoridade está agindo de forma impessoal. Porém, ela errou ao achar que poderia usar a remoção como finalidade punitiva, porque se a gente pega, por exemplo, a Lei 8.112, não há previsão na lei de que a remoção seja uma penalidade. O artigo 127 não compõe essa penalidade. Então, neste segundo exemplo, o agente público, embora não esteja agindo para atender um interesse pessoal, ele acaba agindo, dando ao ato finalidade diversa daquela prevista em lei. Tudo bem? Então, veja, o problema no desvio de competência não é, perdão, no desvio de poder, não é de competência. A questão não é se o agente poderia ou não praticar aquele ato. Ele pode, ele é competente. O problema se encontra na finalidade que ele dá ao ato. Ou uma finalidade que não é o interesse público, ou a finalidade que é diversa daquela prevista em lei. Tudo bem? Ótimo. Eu vou dar agora rapidamente 2 exemplos só para a gente verificar se porventura se trata de excesso ou desvio de poder. Vamos imaginar que um policial, ao efetuar uma prisão em flagrante, agrida o preso de forma gratuita. Talvez ele ali envolvido com aquela emoção de perseguição, etc. e tal, quando alcança, enfim, aquele meliante, acaba abusando no uso da força e causa ali várias lesões àquele preso. Trata-se de excesso ou desvio de poder? É uma questão de competência ou de finalidade? Competência. Em nenhuma hipótese pode o agente público agredir o preso, produzir qualquer tipo de atentado contra a integridade física. Ele pode usar a força no limite do necessário para cumprir a sua missão de atender o interesse público. Mas a agressão, como eu disse, motivada por uma coisa pessoal, é uma questão de competência. Não é uma questão de finalidade, porque ele jamais poderia agredir em qualquer ocasião, não poderia agredir. Então, é um problema de competência. Portanto, esse agente age com excesso de poder. Veja, ele era competente para agredir? Não. Então, é excesso de poder. Não é desvio de finalidade. Desvio de finalidade seria uma situação, por exemplo, de um agente, também usando esse exemplo policial, que entra numa sala de cinema usando uma carteira funcional para não pagar o valor do ingresso. Veja, aqui ele poderia, numa ocasião de trabalho, para atender o interesse público, adentrar na sala de cinema sem pagar o ingresso, apresentando a carteira funcional? Poderia. Mas poderia, para esta finalidade, simplesmente assistir ao filme sem pagar o ingresso? Não. Então, nesse caso, o problema está na finalidade. Ele poderia, mas em outra circunstância. No primeiro exemplo, a agressão ele não poderia em nenhuma circunstância. Da forma como eu disse, não poderia. E eis então as diferenças entre excesso e desvio de poder. Espero que tenha ficado claro e nós vamos seguir com os nossos estudos do direito administrativo.